A arte de esgrima de Domingos Luís Godinho. As artes liberais e as artes mecânicas. Numa anotação à margem da sua arte de esgrima, Godinho refere que jogar é mecânico, entender é arte liberal. Esta referência remete-nos para um conceito proveniente da escolástica medieval, perante o qual há três conjuntos distintos de artes: as artes liberais, as artes mecânicas e as artes mágicas ou incertas. As artes liberais, desenvolvidas por Marciano Capella, estavam divididas em dois grupos, as do trivium e as do quadrivium. Do primeiro faziam parte a gramática, a lógica e a retórica. Do segundo, a aritmética, a geometria, a astronomia e a música. Já as artes mecânicas comportavam, segundo João Escoto Erisna, a vestiária, a agricultura, a arquitetura, a culinária, o comércio, a metalurgia e, finalmente, a milícia e a caça. Hugo de São Vítor, no seu Didascalicon, retirou às artes mecânicas o comércio, a agricultura e a culinária e adicionou-lhes a navegação, a medicina e as artes teatrais. Por fim, as artes mágicas ou incertas, como se adivinha, são as relacionadas com a magia e as artes divinatórias. Portanto, deixando as artes mágicas de lado, temos de um lado as artes liberais, provenientes da alma, abstratas, próprias do intelecto e do espírito, logo destinadas ao lazer das pessoas de qualidade mais elevada, e do outro, as artes mecânicas, fruto da imitação, de aplicação mais prática, profissional, de cariz técnico, logo mais próprias de trabalhadores e servos. Note-se ainda que, fazendo parte das artes mecânicas, por incorporar conhecimentos matemáticos e os geométricos, a arquitetura estava numa espécie de limbo entre as duas artes. Isso não deixará de ter a sua importância, como adiante se explicará. Esta breve menção de Godinho provém de um contexto no qual as artes mecânicas procuravam nobilitar-se, invocando a importância das artes liberais nas suas próprias artes. No campo das artes de combate, poderemos reportar esta tendência a Filippo Divadi, quando no seu De Arte Gladiatoria de Micandi, declarou que a esgrima é ciência vera e não é arte, estando sobreposta às regras da geometria. Seria, contudo, a evolução da arquitetura, com a crescente incorporação do elemento geométrico, logo matemático, e a evolução da arte militar, com a incorporação dos elementos estéticos próprios da arquitetura, muito próprios do Renascimento, que viriam a incentivar um salto qualitativo no campo da esgrima, patente com a introdução da geometria como forma de entendimento da arte do combate através da obra de Camilo Agripa e do seu desenvolvimento, tanto em Espanha, com Jerónimo Sánchez de Carranza e Luís Pacheco de Narváez, pais da chamada verdadeira destreza, como em Itália, através de Federico Ghisliero e de Marco Docciolini, infelizmente sem seguidores. Nestes autores, já é patente o uso da matemática como forma de entendimento dos conceitos espaciais da esgrima, através da elaboração de círculos, linhas e ângulos. Estes conceitos também são próprios da castramentação, como nos demonstra a vasta obra tratadística italiana do século XVI e, no seu seguimento, a tratadística espanhola e também portuguesa, inspirada nos autores italianos e espanhóis. Não deixa de ser sintomático que Carranza, Pacheco e Ghisliero tenham tido vasta experiência militar e que o engenheiro Agripa também se tenha dedicado à tratadística militar, o que certamente terá deixado a sua marca na sua forma de entendimento da esgrima. Também não deixa de ser interessante a comparação que no seu capítulo 13 da Espada Solta, Godinho faz entre o ensino e a prática da esgrima dentro da sala de armas e os constantes ensaios praticados pelos comediantes, como se lê abaixo. Assim como um comediante tem a obrigação, antes que em público se represente a obra, que a solo se devem ensaiar uma e muitas vezes, porque parece que, se ela a solo está certa e entoada, na verdade poderão confiar, aqueles a quem disso toca a honra, que, saindo a público, sairão com honra, assim, nem mais nem menos, cuido eu que a comédia das armas, representadas em público, que é verdadeiramente uma rixa quando o acaso sucede, e os que professam as armas, têm a necessidade de ensaiar como os comediantes, para que, havendo a ocasião, estarão destros e hábeis daquilo que os seus mestres lhes têm ensinado. Não obstante esta comparação poder basear-se numa mera constatação prática, a esgrima, assim como o teatro e a dança, requerem treinos constantes para se atingir a perfeição, uns no combate, outros na exibição. A associação do teatro à luta e à esgrima remonta, pelo menos, a Hugo de São Vítor, porventura devido ao facto da esgrima, enquanto atividade não bélica, se destinava a representar, e bem assim a preparar, para uma realidade.
Já perto do fim da arte da esgrima, Godinho volta a demonstrar a maior consideração dada ao entendimento da esgrima do que à sua mera execução, recorrendo a Cícero, que louvava a habilidade de Pompeu Magno em ordenar as suas batalhas, e a Dião Crisóstomo, que refere um episódio ocorrido com Diógenes, o cínico, que comparou um cavalo a um homem, dando a entender que este deveria ser louvado pelas suas proezas intelectuais e não pelas do físico. Pela reiteração da ideia de que eram mais louváveis as obras do entendimento do que as do corpo, concluímos que Godinho fazia a distinção entre a racionalização ou conceptualização da esgrima e a sua prática, ou seja, entre a atividade intelectual da abstração e a mera execução física. Ainda que Godinho não se inscreva na verdadeira destreza ou noutros modelos matemáticos de esgrima, as referidas menções no seu manuscrito levam-nos a pensar que o autor tinha a clara percepção da diferença entre a prática física da luta, como arte mecânica, e o seu entendimento conceptual, abstrato, matemático-geométrico, como arte liberal. É, pois, evidente que em Godinho a razão presidia à esgrima, e é também patente que os mestres de esgrima, entre os quais Godinho, viam a geometria, uma arte liberal, como uma forma de introduzir uma certa dose de ciência na sua arte mecânica, caracterizada sobretudo pela prática e não pela teoria.